5 da tarde. E a gente conversa agora com a Lucy Pena. Ela é psicóloga clínica e professora de psicologia da PUC. Ela é paraense, mas há 23 anos mora em São Paulo e está de volta a Belém para lançar logo mais à noite o livro Corpo Sofrido e Mal Amado, as experiências da mulher com seu próprio corpo. Doutora Lucy, quais são as questões que a senhora aborda nesse livro? Nós trabalhávamos no livro inicialmente com várias outras pessoas, moças que responderam um questionário. E as questões que nós trabalhamos no livro agora são decorrentes das respostas que essas moças trouxeram, quer dizer, os problemas que elas levantaram no relacionamento com o próprio corpo. Então, por exemplo, a adaptação entre a atividade profissional e a sua vida particular, a sua vida pessoal, os relacionamentos todos, inclusive os relacionamentos amorosos. Essa questão das exigências sociais com relação ao tempo, etc., e como é que a mulher consegue continuar sendo alegre, como é que ela consegue se tratar, etc., dentro desse esquema de trabalho. Depois, há muitas questões abordadas no livro com relação aos sintomas que aparecem em decorrência da tensão. Agora, não só com o trabalho, da tensão, vamos dizer assim, na aceitação pessoal. Então, são questões das queixas, das críticas que elas fazem a si mesmas. E, por fim, há uma série de capítulos, talvez uns 2 ou 3, numa sequência em que a gente aborda o simbolismo das diversas áreas do corpo, feminino em especial, mas também a gente fala do corpo humano em geral. Agora, por que universitárias, tá? E quantas foram pesquisadas? Quantas pessoas foram abordadas? Foram pesquisadas 120 moças da Universidade de São Paulo. E o tipo de classe, não é, as universitárias, primeiro porque eu trabalhava com universitárias, eu lecionava na PUC e tinha o meu trabalho na USP, de maneira que eram as moças com as quais eu tinha maior facilidade naquele momento de entrar em contato, de fazer as entrevistas, etc. Mas houve também uma preocupação nossa em pensar na mulher que está saindo da universidade, que vai se lançar no mercado de trabalho, e que, vamos dizer assim, é uma mulher que se preparou para pensar, não, pelo menos em tese, vamos dizer assim, fez universidade, etc., e a gente queria focalizar esse problema. E a mulher que está mais instruída, será que ela está melhor com ela mesma? Essa era a pergunta fundamental. Agora, doutora Lucy, o que é um corpo dolorido, como é? Sofrido e mal amado. Olha, esse é o tipo de corpo que elas disseram que tinham, não é? Na verdade, houve uma surpresa nossa, porque nós não esperávamos encontrar naquelas moças normais, bonitas, moças de elite, etc., tantas queixas com relação a elas mesmas, tá? E foi em função, assim, desta surpresa nossa que nós resolvemos dar ênfase e dar mesmo permissão a elas para se queixar, né? Na verdade, elas são moças normais, tá? Mas o número de queixas varia, por exemplo, de 80% a 100% nos nossos grupos com relação a certas áreas do corpo. Por exemplo, a área dos seios e das costas são muito visadas pela presença de dores. E também quadris, pernas, joelhos e pés. Além das dores constantes nessas áreas, elas têm também rejeições, no sentido de acharem que estão sendo estão fora do modelo, elas estão fora do padrão, elas gostariam de ser diferentes. Essas dores seriam até dores a nível psicológico, pela não aceitação de certas partes do corpo, como a senhora colocou? Pois é, justamente esse ponto é muito importante, Edgar, porque... Uma assim tem uma costa muito larga, quer dizer, no sentido físico mesmo, né? Certo. Não é de assumir culpas. Fulano tem uma costa larga, né? Começa a sentir dor porque tem raiva da costa que tem, é isso? Tem raiva da costa que tem e gostaria de jogar fora metade das cargas que leva e não consegue, entende? Então começa por aí. Há uma sintonia muito grande entre aquilo que seria o biótipo de uma pessoa, aquela condição constitucional, não é? E aquilo que ela vai assumir na sua vida, os papéis que ela vai escolher, vamos dizer assim, mas ela vai ter uma tendência para assumir determinados papéis. Porém, ela pode viver certas situações na sua vida de uma forma um pouco mais leve ou um pouco mais pesada. E é aí que começa uma variação individual e a falta de esclarecimento das pessoas leva a que elas somatizem mais do que seria desejável. Elas colocam no corpo os aspectos que elas não conseguem ainda elaborar, ainda não conseguem resolver. Agora, olha só, existe uma coisa também que a gente sabe, que é o desconhecimento do próprio corpo. Ou seja, nem todas as pessoas sabem o que é que funciona e como funciona em determinadas áreas do corpo. Isso influi em alguma coisa? Sim, sem dúvida.
o ponto principal para que houvesse uma recuperação do corpo sofrido e mal amado seria a informação. Então, a gente se bate pela necessidade de informação e pela qualidade de informação. E como é que a gente pode conhecer o nosso corpo? Primeiramente, buscando informações adequadas e precisas, tanto no nível médico, clínico, quanto no nível psicológico. No nível psicológico, há uma série de informações mal colocadas na imprensa e nas revistas especializadas. Mas eu vou só te falar das partes que eu acho que já estão começando a serem assim, melhor divulgadas, porque eu não gostaria de enfatizar o que está sendo feito de mal feito por aí. Já há assim, muita coisa mal feita, mas existe agora na imprensa, em algumas revistas especializadas sobre trabalhos corporais, por exemplo, a Corpo a Corpo, da editora Símbolo, a revista Boa Forma. São 2 exemplos de revistas nos quais os artigos estão tendo um ótimo nível, tá certo? É feito toda uma abordagem integrada, não só do físico, mas eles se preocupam em colocar o aspecto emocional, eles se preocupam em colocar o aspecto nutricional quando eles falam sobre exercícios, etc. Então, o nível de informação deve melhorar. Por isso, é necessário que haja um intercâmbio entre médicos, psicólogos, fisioterapeutas, professores de educação física. Ora, isso ainda é um pouco ideal no momento. A senhora fez uma pesquisa apenas entre mulheres, mas os homens não teriam também corpos doloridos e mal amados? Só as mulheres. O que você acha, Edgar? Posso voltar à pergunta? Eu acho que tem também. Eu acho que tem também. Eu acho que é uma questão dos dois. Não há, assim, uma abordagem a nível de comparação, inclusive no livro, embora o enfoque maior seja sobre as mulheres? Certo. Ah, sim. Nós tecemos alguns comentários. Na verdade, desde que eu comecei a divulgar essa pesquisa e depois os comentários clínicos que eu fui fazendo, eu encontrei sempre a cobrança, mas por que só as mulheres? Cadê os homens? E no momento, eu tenho 2 amigos em São Paulo, psicólogos, que estão trabalhando no questionário e começando a aplicar entre os homens. Então, talvez você vá ter algumas respostas em breve. Agora, olha só. Só queria completar um pouquinho com o Edgar. O que se percebe, Edgar, é que há uma pressão social muito intensa sobre a beleza. E a beleza geralmente não é bem definida. E quando ela é definida, em geral, é pelo aspecto exterior. O que faz as pessoas muito angustiadas. Porque a moda passa sempre. A moda é um fator cultural muito grande. Então, nesse sentido, tanto homens quanto mulheres são atingidos. Mas quer dizer que, na sua opinião, rapidinho, Adriana, só porque eu agora me assustei um pouco. Quer dizer que, na sua opinião, essa coisa de que as revistas colocam que é uma mulher bonita, uma mulher ou alta, ou baixa, ou gorda, ou magra, isso pode complicar a cabeça das pessoas que não se enquadram naquele padrão? Especialmente das adolescentes, ou dos adolescentes, agora incluindo também os meninos. Pode sim. Pode sim. A gente deveria ter muito mais cuidado em escrever artigos, em passar informação, para não fechar essa questão de modelo, entende? Agora, olha só continuando nesse mesmo gancho do Edgar, da pergunta dele, eu te perguntaria o seguinte: o fato da mulher ser hoje muito, vamos dizer assim, requisitada em vários papéis que ela até então nunca tinha assumido. Hoje ela é mãe, mulher, profissional e tem que assumir tudo isso ao mesmo tempo sem ter muita infraestrutura. Nem sempre ela pode contar com dinheiro para pagar uma boa empregada, para poder sair para trabalhar. Quer dizer, isso tudo não deixa a mulher muito mais suscetível do que os próprios homens a ter corpos doloridos e mal amados? Essa é uma ótima pergunta, porque, na verdade, a gente verifica, a partir de outras pesquisas e de uma série de comentários que se tem feito em psicologia, que a mulher está mais perto do corpo dela, eu diria assim. A mulher elevada pelas experiências de vida, da vida feminina, enquanto maternidade, ou mesmo sem ser mãe, a sua própria menstruação, seu ciclo menstrual e tudo que isto faz acompanhar de mudança no corpo, ela é levada a ficar mais atenta para as mudanças do corpo e muito facilmente fica insegura quanto à sua autoestima. Fiquei mais feia, fiquei mais gorda, mais bonita e assim por diante. Mas além das experiências próprias do corpo da mulher, existe o olhar do homem, que está sempre voltado para a mulher. Então, no caso, eu acho que a sensibilidade da mulher para o seu corpo, ela está um pouco exagerada, no mau sentido. Mas será que é porque o olhar do homem está normalmente direcionado inicialmente para o corpo da mulher? Eu vou já te responder desse detalhe. Só quero dizer que seria muito bom se a gente pudesse se libertar de certos estereótipos
e começar a ficar atento ao próprio corpo já no nível mais pessoal, quer dizer, não tanto se comparando demais com os outros. Esse seria um lance, assim, muito interessante. A gente pudesse ver o próprio biótipo, ver o seu estilo, você é um pouco mais pernas mais grossas, mais carnuda, ou não, você é um tipo mignon, você é um tipo mais alto. E aí se adaptar, gostar de si mesmo dentro desse tipo de projeto de corpo que já nasce conosco. Mas olha só, Luci... Deixa eu falar do olhar, Tá, porque do olhar. a questão do olhar é muito interessante. Nós fizemos uma pergunta para as meninas, dizendo ela assim, o que é que os outros costumam reparar na sua aparência? Se for um homem desconhecido olhando para você, se for uma mulher desconhecida olhando para você. E foi muito interessante. Os homens realmente olham mais para a mulher, segundo essas moças que eu pesquisei, avaliando, não é, as suas áreas mais femininas. No caso, seios, quadris e pernas. Tá? E as mulheres, segundo elas, mais uma vez, quando olham para a aparência. Destacam cabelo, roupa, maquiagem e enfeites. Então, eu acho que isso responde também à sua pergunta. Não, mas eu te perguntaria muito no lado social mesmo da coisa. Quer dizer, ela é muito mais requisitada hoje como profissional. Ela tem que estar tantas horas no trabalho, tem que estar lá, se ela não for, o chefe dela corta, ela perde, se ela for dona do negócio dela, ela vai perder alguma coisa. Em compensação, o filho dela em casa está com febre, o marido está reclamando que o supermercado não foi feito. Quer dizer, esse tipo de pressão não influencia muito mais do que o próprio olhar, do saber do que o homem tal vai olhar ela de tal forma, não vai olhá-la de uma outra forma, não influencia muito mais. Você saber que teu filho está com febre, que quando você chegar em casa, o outro vai reclamar porque não fez o supermercado. Esse fator que você destacou, ele é mais abrangente. Realmente, vamos dizer assim, que ele seja um fator que influencia de uma forma global. Porém, agora, voltando à questão do olhar, ele também é muito importante, e pelo lado positivo. Porque se uma mulher gostar de si, ela vai se arrumar de uma forma simples. Tá? Ela pode se perfumar, ela pode se enfeitar de uma forma muito simples, porque espera um olhar gostoso, um olhar de aprovação. Então, eu considero que essa posição do olhar, masculino ou feminino, é muito estimulante, que a gente não deveria perder isso de vista. Mas você acha que, por exemplo, nesse caso de tensão e de pressão de tudo quanto é lado, um olhar, ele seria como um gancho para vencer todas essas tensões? Sim, ele pode ser. Ele funcionaria, por exemplo, como um gancho que levasse ao relaxamento? Sim, ele assim, pode levar a mulher tensões? a se sentir bem, se sentir bonita, apesar dela estar cansada, De estar por com exemplo. o filho doente, Isso. o marido reclamando. Pode levantar a alegria dela, pode deixá-la um pouco mais feliz. E com isso, talvez ela volte para casa e consiga dar um chega em alguns problemas, compreende? Agora me diga uma coisa, dentro dos assuntos que nós estamos relacionando aqui, há algo comum, a tensão. Nós vivemos numa sociedade de tensos. Quem é mais tenso? A mulher ou o homem? Muito difícil dizer, Edgar, acho que eu não respondo essa. Antigamente se dizia o homem, porque o homem trabalha, o homem tem as preocupações, sobre os ombros dele recaem as responsabilidades, mas nós sabemos que hoje a sociedade não está tão dependente do homem. Ela está pouco a pouco se dividindo. Eu lhe perguntaria, se as mulheres, elas exercem assim, como os homens antigamente, esse mesmo tipo assim de papel, o papel da pessoa preocupada. Isso mesmo. Então, igual a dosagem? Não. Porque os homens dizem que na sociedade, apesar da divisão, eles ainda prevalecem. E eu creio que, numericamente, ainda assim. Certo. Mas eu digo, na questão de tensão, o homem e a mulher, eles reagem de formas diferentes? Sim. Isso, em certo grau, sim. A partir de um certo limite, não. Quer dizer, na questão de somatizações, a gente encontra uma certa diferença. Quer dizer, o homem tende a somatizar, a concentrar as suas tensões no corpo todo, né? A mulher tende a carregar muito mais as áreas ditas femininas. Ou seja, ela começa a ter problemas de ovários, de útero, ela começa a ter pequenos núcleos, bolinhas nos seios, ter problemas de pele, é muito facilmente encontrada, etc. Tá? O homem começa a ter, por exemplo, problemas gástricos e cardiovasculares, segundo algumas pesquisas, com maior facilidade do que as mulheres. E a partir de um certo momento, também as mulheres carregam-se de úlceras e etc. Agora eu queria falar um pouquinho do lançamento do livro. Eu vou mostrar o livro, e aí eu queria que você comentasse onde que vai ser o lançamento, informasse para as pessoas. Né? Pois não, o lançamento ocorre hoje à noite, às 19 horas, eu convido a todos, porque está aberto ao público, no Museu da Universidade,
onde também nós temos hoje a presença do Bené Fonteles, um amigo meu que já está com alguns trabalhos lá. Fiquei muito feliz de ver. E os trabalhos dele estarão nas mesmas salas onde nós vamos receber os convidados. Mas me parece que também você vai aproveitar essa tua passagem por Belém e vai dar um curso, né? Isso, a partir da próxima semana, de segunda até quinta-feira, eu estarei na Academia Corpo e Consciência, do professor João Borracha. O endereço é Travessa Domingos Marreiros, número 919, entre 14 de março e Alcindo Cacela. Há um telefone que eu daria às pessoas para verificarem horários, questão de vagas, etc., que é o seguinte. O curso é Sensibilidade e Movimento, né? Exatamente. Nós vamos fazer uma parte prática, treinando alguns exercícios de relaxamento para homens e mulheres, e as pessoas vão, assim, propor onde é que estão as suas dores mais frequentes, e a gente vai tentar organizar alguns exercícios para facilitar a sua vida diária. O telefone, então, da Corpo e Consciência é 241-4668. Ok, a gente deseja sucesso no livro, no curso e muito agradece obrigada. muito a sua presença aqui com a gente. Muito obrigada. E a gente vai conversar agora com Oswaldo Miranda Júnior. Ele é professor de ginástica aeróbica e foi campeão de extracampos. As atitudes machistas são culpadas por todo esse processo do corpo sofrido e mal amado? Não, não necessariamente, Marco. Existem atitudes provocadas pelas próprias mulheres que não se conhecem bem. Algumas são ajudadas ou atrapalhadas pelos homens, mas a mulher precisava se responsabilizar por ela mesma em vez de jogar muita culpa sobre os homens. O Rogério Borges Filho, do bairro do Marizal. Você é bastante simpática. Essa simpatia é apenas exterior? Opa, espero que não, hein? A Risoleide Ferreira, de São Brás. O que você acha da parapsicologia? A parapsicologia não tira um pouco da essência da psicologia em si? Não. É uma ciência paralela, ainda está se desenvolvendo e promete muito. A Eliana Barros de Ananindeua. Você considera ainda a mulher objeto? Na minha opinião, só olhar não leva a satisfação nenhuma, principalmente a mulher de hoje que precisa de respeito e espaço. Certamente, concordo com ela. A Maria Augusta, do bairro de Nazaré. Eu participei das suas palestras, mas achei um pouquinho vagas. Por que você se ausentou de Belém? Por que você não usa o sobrenome Pena de Carvalho? Porque eu não sou Pena de Carvalho. E por que você se ausentou de Belém? Eu fui estudar em São Paulo e fiquei até agora lá estudando e trabalhando, continuo lá. Agora, Pena de Carvalho são parentes nossos. A Sandra Vieira, do bairro do Marco. O seu curso vai ser só para pessoas formadas ou qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. O Rogério Mesquita, do bairro do Souza. Dá para você dar uma voltinha? E não pode nem dizer que vai dar só depois, porque essa já era a última, né, Luci? Você não vai dar uma voltinha? Eu acho que dá para dar uma voltinha. Quer que Dá eu pra dê dar uma uma voltinha voltinha? com ele? Posso dar uma voltinha com ele depois? Também? Por enquanto, eu acho que ele só pediu aqui no programa, Luci. Então, vamos lá. O programa hoje está ótimo, cheio de voltinha. E vamos passar agora para as perguntas do Oswaldo. A Cristina Ribeiro, do... Obrigada, Luci, novamente pela sua participação. A Cristina Ribeiro, do bairro